pessoal, essa videoaula faz parte do módulo 4, um módulo no qual nós falamos sobre fissão nuclear e o reator nuclear. Até o momento em nosso módulo nós já falamos sobre acidentes nucleares, mais especificamente o acidente de Chernobyl e o acidente de Fukushima. Também falamos sobre a evolução dos modelos atômicos. Também falamos sobre o decaimento nuclear, fissão nuclear e agora estamos falando sobre o reator nuclear. Mas antes de falarmos do reator, vamos voltar novamente um pouco à fissão nuclear, no qual nós temos um simulador. Esse simulador contém um átomo de urânio que está presente aqui, e para que ocorra a fissão nuclear nesse átomo de urânio precisamos bombardeá-lo com uma partícula, mais especificamente um nêutron, que é o que nós fazemos com esta pistola. Ao bombardearmos este urânio com um nêutron, ele se parte formando dois novos núcleos, de dois novos átomos. Novamente, núcleo de urânio 235, bombardeamos com um nêutron, ele se parte formando dois novos átomos. O urânio 235, ao ser bombardeado com um nêutron, se torna urânio 236, um elemento instável que sofre fissão nuclear, formando criptônio 92 e bário 141, mais 3 nêutrons. Também falamos sobre a reação em cadeia. O que é a reação em cadeia? Seria quando tem vários átomos aqui. Por exemplo, aqui nós vamos colocar 70 átomos mais ou menos, e ao bombardearmos um átomo com um nêutron, ele vai liberando outros nêutrons, se dividindo em mais átomos, liberando outros nêutrons, causando essa reação em cadeia, porque o nêutron liberado de um átomo vai atingindo o outro, consequentemente o outro também vai sofrendo a fissão. Essa é a chamada reação em cadeia. Bom, mas o que isso tem a ver com o reator nuclear? No reator nuclear, o reator em si é chamado coração da usina. Por quê? Ele fica nessa estrutura, e essa estrutura fica no centro da usina. E é aqui nessa região onde ocorre a fissão nuclear. O reator nuclear é o local onde ocorre a reação em cadeia, que a partir dessa reação em cadeia, gera-se calor que aquece a água, o fluido refrigerante, mais especificamente a água, e essa água fica nesse local aqui, tudo ao redor das barras que contém o urânio, e nesse local aqui, que é o chamado circuito primário. Nesse local contém água líquida. Tá, mas você me pergunta, mas como que vai ter água líquida se a partir da reação em cadeia aqui gera muito calor, consequentemente a água fica numa temperatura muito elevada. Bom, para isso existe o pressurizador, que está nesta região. O pressurizador é o equipamento que faz com que a água se mantenha sempre em alta pressão. Desta forma, ela vai se manter sempre no estado líquido, porém em alta temperatura, que pode ultrapassar os 300 graus. A partir disso, entra em funcionamento o circuito secundário, que está nessa região aqui. O circuito secundário faz com que a água que está neste equipamento aqui, na cor azul, se transforme em vapor, através do contato com essa água do circuito primário. Ou seja, a água do circuito primário vai passar por esse gerador de vapor, onde ela entra em contato com a água desse outro circuito, um circuito separado. Segundo Guimarães e Flores, 1998, a água do circuito primário deixa o núcleo do reator e, através de tubulações, chega até a entrada do gerador de vapor,
entrada essa indicada pelo número 1 na figura. A partir daí, a água do circuito primário penetra em uma série de tubos metálicos, com a forma de U invertido, como mostrado na figura, com o número 2 na cor azul. A água do circuito primário irá primeiro subir na direção da curva do U e então descer pelo outro lado, saindo pelo local indicado com o número 3. A água dentro dos tubos metálicos irá, por um processo de convecção, ceder calor aos tubos. Após esse processo, a água, com temperatura mais baixa, através de uma bomba, segue de volta ao núcleo do reator para que todo o processo se repita. No lado do circuito secundário, a água entra na posição indicada pelo número 4 na figura, e ela é então conduzida pelo anel distribuidor, indicado pelo número 6, o qual possui diversos furos na sua parte inferior, e espirra água para baixo. Então, a água segue o percurso em direção ao tubo U invertido, pelo caminho da cor vermelha. Ao chegar à parte inferior do tubo U, a água começa a entrar em contato com os tubos metálicos, na região indicada pela cor verde. Nesse local, a água vai absorver calor, chegando ao estado de fervura. A partir daí, a mistura água-vapor passa por uma série de estruturas, as quais não estão detalhadas na figura, mas que têm a finalidade de separar a água do vapor. A parte água retorna e é misturada à água da região vermelha, e a parte vapor segue por tubulações até a turbina. No gerador de vapor, a água que está em contato com o reator nuclear vai passar por ele em alta temperatura. Com isso, a água que está nesta outra região azul, que vem de um tanque de alimentação de água, um tanque de água de alimentação, vai se aquecer gerando vapor. Esse vapor vai fazer girar a turbina, movimentando o gerador. E o gerador gera energia que vai até as casas. Esta água passa pela turbina e vem até o condensador. No condensador, o processo é parecido com o processo do gerador de vapor, porém a finalidade agora não é esquentar a água, e sim resfriá-la. O condensador é a região onde a água, em estado de vapor, através de uma bomba de alimentação através de uma bomba que traz água do mar, essa água vapor entra em contato com esta água que vem do mar através da bomba, se tornando líquida novamente, indo para o tanque de alimentação. Daqui do tanque de alimentação ela sobe para o gerador de vapor, iniciando todo o processo novamente. Porém, você deve estar se perguntando, tá, mas a fissão nuclear vai ocorrer aqui e vai gerar grande quantidade de energia. Como que essa usina não explode? Pois bem, esse simulador traz para nós a região que equivale à região do reator nuclear. Essa região seria a região das pastilhas, onde ocorre a fissão nuclear. Percebe? Se dispararmos nêutrons, vai começar a ocorrer a reação em cadeia. Com isto, também ocorre uma grande quantidade de energia produzida, através de uma grande temperatura, gera uma grande quantidade de energia. Porém, para que não ocorra justamente o superaquecimento da usina ou a geração de energia desnecessária, existe o controlador, que são essas barras aqui, colocadas entre as placas, que servem justamente para controlar a reação em cadeia que ocorre no reator. Observe, pois, se as barras estiverem totalmente abaixadas, ou seja, o reator estiver funcionando com potência máxima, se dispararmos um nêutron, começará a reação em cadeia. Com isso, a temperatura será muito elevada e a quantidade de energia produzida também será alta. Porém, se esta barra, esse controlador, estiver erguido, ou seja, estiver delimitando o espaço que ocorre a reação em cadeia, ao dispararmos nêutrons, começará a ocorrer reações. Porém, essas reações serão controladas, de forma que a energia produzida não seja tão alta
dependendo da quantidade de energia que queira se produzir. Percebe? Se aumentarmos o espaço para ocorrer a reação em cadeia, também aumenta a quantidade de energia. Agora, se diminuirmos, a quantidade de energia produzida também será baixa. E conforme vai alterando esse controlador, vai também alterando a quantidade de energia produzida. Tudo isso ocorre nesta região, a região do reator. Bom, mas o que tem de especial nessas barras? Essas barras são compostas de elementos que eles absorvem os nêutrons. Com isso, a reação em cadeia também vai diminuindo, porque há uma quantidade menor de nêutrons circulando, fazendo com que limite a reação em cadeia. Como podem observar nesse simulador, aqui nessa região mais aberta do simulador, quase todos os átomos estão fissionados. Porém, nesta região mais embaixo da barra de segurança aqui, são muito poucos os átomos que se fissionaram. A maioria dos átomos permaneceu intacta, ou seja, a quantidade de energia também foi limitada. Caso não tivesse essas barras, esse controlador, a reação em cadeia aconteceria sem limite e todas as barras de urânio sofreriam fissão rapidamente. Com isso também gerariam uma grande quantidade de energia em um tempo muito curto, o que pode ocasionar superaquecimento do reator. Quando essas barras estão totalmente levantadas, ou seja, elas estão limitando todo o espaço do combustível, é um indício que não está ocorrendo fissão nuclear. Isto pode ocorrer em caso de desligamento do reator por um sistema de segurança, algo que está fora do comum. Também pode ser por ocasião de precisar se trocar o combustível do reator. Desse modo, as barras ficam totalmente levantadas. Com isso, a fissão nuclear não ocorre. Bom, em nosso simulador, essas barras ficam levantadas para delimitar a fissão nuclear. Porém, na usina nuclear, no reator, essas barras ficam abaixadas. O nosso reator é diferente do simulador. No simulador, para controlar a fissão, nós abaixamos as barras. Porém, no reator, a região onde ficam as barras fica acima do combustível. Com isso, se elas estão totalmente levantadas, elas ficam nessa região aqui. Conforme se quer que aumente a fissão nuclear, elas são levantadas. Se quer diminuir a fissão, essas barras são baixadas para dentro do reator. Aqui, essas superfícies vermelhas aqui seriam o combustível da usina, o combustível do reator, as barras de urânio. E essa região cinza seria as barras de controle. Bom, chegamos ao fim de mais uma videoaula do nosso módulo 4. Seguindo no módulo você encontrará mais assuntos, como por exemplo o destino do lixo nuclear no Brasil e também atividades propostas pelo módulo. Vamos seguir em busca de conhecimento? Vamos lá!